Atualmente, com tudo que sabemos sobre criminalidade e justiça, ainda acredito que a pena de morte deva ser mantida para crimes hediondos. Os avanços na ciência e na sociedade não eliminaram atos de extrema crueldade. Pergunto a você, Ana, diante de crimes tão brutais, você não acha que a pena capital pode ser justificada como punição e proteção à sociedade? Entendo sua preocupação, Carlos, mas defendo que a pena de morte seja abolida. O que sabemos hoje é que ela não é tão eficaz quanto muitos pensavam. Diversos estudos modernos mostram que a pena capital não reduz a criminalidade de forma significativa. Por exemplo, 88% dos criminologistas em uma pesquisa afirmaram que a pena de morte não diminui os índices de crimes violentos. Além disso, existe sempre o risco de erro judiciário, e executar um inocente seria uma tragédia irreversível. Será que nossa sociedade deveria manter uma punição tão irreversível sabendo desses riscos e da falta de efeito comprovado na segurança pública? Você tocou em 2 pontos, eficácia e justiça. Sobre a eficácia, há quem discorde desses estudos. Alguns pesquisadores, especialmente economistas, encontraram indícios de efeito dissuasório, sim. Por exemplo, um estudo sobre o Texas indicou que cada execução evitou entre 11 e 18 homicídios no período analisado. A lógica é que, temendo perder a própria vida, potenciais criminosos pensariam 2 vezes antes de matar. E mesmo que a dissuasão geral seja debatível, há a incapacitação permanente. Um assassino executado certamente não voltará a cometer crimes. Isso protege a sociedade diretamente. Quanto à justiça, muitos argumentam em termos de olho por olho, ou seja, para crimes horrendos, a única retribuição proporcional é a pena de morte, trazendo um senso de justiça e talvez algum alívio às famílias das vítimas. Na sua visão, ignorar essa retribuição não passa uma mensagem de impunidade? Retribuição é compreensível emocionalmente, mas precisamos analisar friamente se ela traz mais benefícios ou problemas. Primeiro, sobre o efeito dissuasório. Os dados contrários são bem fortes. Estados e países sem pena de morte muitas vezes têm taxas de homicídio menores do que aqueles que aplicam a pena capital. Muitos homicidas agem por impulso, paixão ou distúrbios, não pensando em consequências legais no momento. Então, duvido que um criminoso prestes a cometer um crime pense: posso pegar pena de morte, então não vou fazer. Em contraste, sabemos que onde houve pena de morte ocorrem erros. Mais de 200 condenados à morte nos USA foram exonerados desde 1973 por provas de inocência. Isso prova que o sistema judicial falha às vezes, e nesses casos a pena de morte quase causou ou causou injustiças irreparáveis. Quanto à vingança ou olho por olho, devemos ter cuidado para não confundir justiça com pura retaliação. Punir severamente os culpados é necessário, mas tirar uma vida levanta questões morais profundas. O Estado estaria fazendo justiça ou apenas promovendo mais morte? Além disso, perpetuar a violência como resposta à violência pode criar um ciclo de brutalidade, em vez de resolver o problema. Será que não há formas de punição severa que não nos coloquem nesse dilema ético? Sem dúvida é um dilema ético, mas proponho pensar do ponto de vista da proteção social e da impossibilidade de reabilitação em alguns casos. Existem criminosos cuja periculosidade é tão extrema que mesmo prisão perpétua representaria riscos. Há casos de criminosos violentos que matam dentro da prisão ou lideram crimes aqui fora, mesmo encarcerados. Para esses inimigos da sociedade que não demonstram qualquer possibilidade de recuperação, alguns defendem que a pena capital seria uma forma de garantir a segurança coletiva de forma definitiva. Além disso, há o argumento de que manter alguém preso para o resto da vida pode ser visto como um fardo perpétuo para os recursos do Estado, enquanto a execução, em tese, encerraria o caso. Sei que há quem diga que a pena de morte sai mais cara devido a longos processos e apelações, mas em parte isso é porque o sistema tenta justamente minimizar erros. Do ponto de vista de princípios, se a sociedade, de forma democrática, decide pela pena máxima em certos casos, não seria essa uma escolha legítima? Em muitas jurisdições onde há pena de morte, ela foi instaurada por lei com apoio popular, refletindo a vontade de punir os crimes mais bárbaros de forma exemplar.
Não é válido que a democracia decida punir tão severamente aqueles que mais violam nossas leis? Democracia é fundamental, mas nem tudo que a maioria quer é automaticamente justo ou correto em termos de direitos humanos. Você citou custos e realmente, na prática, a pena de morte costuma ser mais cara mesmo, devido aos gastos judiciais extras. Por exemplo, na Califórnia, manter a pena de morte custou 114 milhões de dólares a mais por ano, em comparação à alternativa de prisão perpétua. Mas deixemos o custo de lado e foquemos em princípios e vontade popular. Sim, houve apoio popular em vários lugares, mas vale lembrar que tendências modernas apontam para o abandono da pena capital. Hoje, mais de 2/3 dos países do mundo já aboliram a pena de morte em lei ou não a praticam mais. Isso inclui 113 países que aboliram totalmente até 2025. Sociedades evoluem e percebem que é possível buscar justiça sem recorrer à execução. Mesmo em democracias consolidadas como os Estados Unidos, o apoio público vem caindo. Uma pesquisa Gallup recente mostrou apenas 52% dos americanos a favor, o índice mais baixo em 50 anos. Ou seja, a maioria lá quase deixou de apoiar. Diversos estados americanos já suspenderam ou aboliram a prática. A vontade popular não é estática. Conforme as pessoas entendem melhor os problemas da pena de morte, falta de eficácia, risco de erros, viés racial e socioeconômico na aplicação, a opinião pode mudar. E em matéria de direitos fundamentais como o direito à vida, muitas vezes é preciso liderança moral para ir além do clamor punitivista do momento. Afinal, se amanhã a maioria apoiasse tortura a presos, deveríamos aprovar? Claro que não. Então há limites éticos que mesmo a democracia deve respeitar. A pena de morte, na visão de muitos, ultrapassa esses limites ao violar o direito mais básico que é o direito à vida. Vejo seu ponto. Realmente há uma forte corrente internacional de direitos humanos contra a pena capital, e muitos países aboliram. Mas devemos lembrar que ainda existem sociedades que, enfrentando realidades distintas, optam por mantê-la. Países como China, Irã, Arábia Saudita, entre outros, continuam a aplicá-la extensivamente, e alegam razões culturais, religiosas ou de segurança nacional para tanto. Até democracias como a Índia e o Japão ainda prevêem pena de morte em seu ordenamento. Ou seja, o consenso internacional está longe de ser unânime. Alguns argumentam que, em contextos de terrorismo ou crimes extremamente violentos, essa punição seria necessária para demonstrar a firmeza da justiça e a condenação máxima da sociedade àqueles atos. Também existe a perspectiva das vítimas. Há famílias de vítimas de crimes atrozes que afirmam só conseguir paz sabendo que o autor nunca mais estará vivo para ameaçar ninguém. Para elas, a alternativa de prisão perpétua não traz a mesma sensação de justiça final. Eu reconheço que é um tema complexo, mas não seria um certo paternalismo abolir a pena de morte ignorando aqueles que clamam por justiça retributiva? Se uma sociedade informada, ciente de prós e contras, ainda decidir mantê-la para casos excepcionais, devemos considerar que talvez esse seja um caminho válido conforme os valores locais. Ou você acredita que há um imperativo moral absoluto contra a pena de morte que deveria se sobrepor a qualquer contexto? Acredito sim que há princípios morais universais em jogo. Do meu ponto de vista, o direito à vida é inviolável. Mesmo o pior criminoso continua sendo um ser humano. Matar deliberadamente alguém sob custódia que já não oferece ameaça imediata, me parece ultrapassar uma linha ética importante. Muitos filósofos e juristas, de Beccaria no século XVIII a vozes contemporâneas, argumentam que o Estado não deve ter o poder de tirar a vida de seus cidadãos como punição. Isso sem contar que a aplicação prática muitas vezes reflete preconceitos. Minorias étnicas e pessoas pobres tendem a ser condenadas à morte desproporcionalmente. Ou seja, além de imoral em tese, na prática a pena de morte frequentemente não é justa, atingindo mais os vulneráveis que os poderosos. Você mencionou terrorismo e crimes extremos. São situações emotivas mesmo. Mas note que mesmo nesses casos, aplicar a pena capital pode transformar o criminoso em mártir para alguns grupos, ou desviar o foco de soluções de longo prazo. E quanto à paz das famílias das vítimas, acredito que seja possível alcançá-la sem uma execução.
Há famílias de vítimas que inclusive se posicionam contra a pena de morte, por convicção moral ou religiosa, argumentando que outra morte não aliviará sua dor. Cada caso é pessoal, claro, mas justiça não deve ser confundida com vingança. Prisão perpétua sem possibilidade de soltura já garante que o criminoso nunca mais machuque ninguém, e ao mesmo tempo evita os problemas morais e práticos da execução. Em suma, considero que sim, há um imperativo moral de respeito à vida e de não retribuir violência com violência. Esse imperativo para mim deve prevalecer independentemente do contexto. Ana, você insistiu no risco de erro judiciário e eu concordo que o sistema falha. Mas deixa eu ser bem específico. E se a pena de morte fosse limitada a um recorte extremamente raro, com um padrão de prova quase científico de certeza? Por exemplo, autoria filmada de forma inequívoca, confissão confirmada por evidências físicas, DNA, cadeia de custódia impecável e revisão obrigatória em várias instâncias. A ideia seria reduzir ao mínimo possível qualquer margem de engano. Nesse cenário, seu não ainda seria absoluto por princípio, ou sua posição depende da probabilidade de erro? Meu não continua, Carlos, por 2 motivos. Primeiro, porque quase certeza ainda não é certeza. Confissões podem ser falsas, provas podem ser contaminadas, perícias podem errar, e até vídeos podem ser interpretados fora de contexto. Segundo, porque mesmo no caso de culpa indiscutível, eu não acho que o Estado deva assumir para si o poder de matar como punição. A pena de morte não é só um instrumento técnico. Ela comunica um valor, que a morte pode ser resposta legítima para resolver o mal. Eu prefiro uma justiça que puna com firmeza, mas que não atravesse essa linha, justamente porque o Estado deve ser o padrão moral mais alto, não o espelho do crime. Entendi. Então vamos para a dimensão moral das vítimas, sem romantizar. Muitas famílias dizem: o Estado preserva a vida do assassino, mas não preservou a vida da minha filha. Para elas, a prisão perpétua parece insuficiente, como se a sociedade estivesse dizendo que a vida do autor ainda merece proteção plena enquanto a vítima não teve essa chance. Como você responde a essa intuição sem soar fria? E qual alternativa concreta você oferece para que a família sinta que houve justiça, e não apenas um processo que termina numa sentença abstrata? Eu respondo reconhecendo a dor como legítima, e não tentando consertar o luto com filosofia. Mas justiça pública não pode ser construída em cima do impulso de retribuição, porque isso muda conforme a emoção do momento e pode gerar mais violência. E há algo prático. A pena de morte frequentemente prolonga o sofrimento, com décadas de recursos, audiências e idas e vindas. A família revê o caso inúmeras vezes. Uma pena severa e definitiva, como prisão perpétua sem possibilidade de soltura, pode ser mais rápida e estável, sem o espetáculo de uma execução. Além disso, a alternativa concreta inclui acolhimento real às vítimas, assistência psicológica, proteção, reparação quando possível e políticas de prevenção. Porque honrar a vítima também é impedir novas vítimas, não apenas punir. Ok, mas aí eu te aperto num ponto de coerência. Se você defende dignidade humana, como fica a prisão perpétua em sistemas prisionais degradantes? Em muitos lugares, o cárcere vira uma pena de morte lenta, violência interna, facções, tortura indireta, abandono. E ainda tem o risco de o criminoso continuar comandando crimes de dentro da cadeia. Então eu te pergunto objetivamente. Além de abolir a pena de morte, você defende um modelo de punição que garanta segurança e, ao mesmo tempo, não seja cruel? E se a reforma do sistema não acontecer na prática, o que fazemos com criminosos extremamente perigosos hoje? Eu defendo exatamente isso. Punição firme, segurança máxima para quem representa ameaça real e condições humanas mínimas para qualquer preso, porque dignidade não é prêmio, é limite ético do Estado. E sobre o hoje, mesmo sem reforma perfeita, a resposta não pode ser matar. A resposta é melhorar a investigação, elevar a certeza da condenação, criar estruturas de segurança máxima que impeçam comando externo e usar isolamento com critérios e fiscalização, quando necessário. Para criminosos extremamente perigosos, prisão perpétua sem benefícios e com revisões técnicas periódicas pode proteger a sociedade sem cruzar o ponto irreversível da execução. A diferença central é: se amanhã descobrirmos um erro,
a vida ainda está ali. E isso, para mim, é o mínimo que uma justiça responsável deve preservar. Então me diz, de forma bem prática, se não é a severidade máxima que reduz violência, o que realmente funciona? Porque muita gente olha para o caos, vê crimes brutais e pensa, precisamos de uma resposta mais dura. Se você é contra a pena de morte, quais são as 2 ou 3 mudanças mais objetivas que uma sociedade deveria priorizar para reduzir homicídios e crimes violentos sem cair no punitivismo extremo? Para mim, o que funciona é aumentar a certeza de que o crime será investigado e punido de forma justa e rápida. Porque o criminoso teme mais ser pego do que qual pena vai receber. Isso envolve investigação bem feita, perícia com cadeia de custódia séria, proteção a testemunhas, inteligência contra crime organizado e um judiciário que não demore décadas. Segundo, prevenção focada, violência doméstica, conflitos armados em bairros específicos, álcool e drogas, saúde mental, armas ilegais. Existem pontos onde políticas públicas reduzem risco real. Terceiro, sistema prisional que não seja escola do crime. Separar lideranças, cortar comunicação criminosa e oferecer controle e disciplina com legalidade. É mais difícil que um slogan, eu sei, mas é justamente o tipo de solução que evita injustiças irreversíveis. Agora eu vou num caso limite, porque é onde o debate fica honesto. Imagine um criminoso que planejou, torturou e matou várias pessoas, com frieza, sem arrependimento, e que ainda promete continuar se tiver chance. Você afirma que prisão perpétua basta. Mas, olhando para a ideia de proporcionalidade, muita gente diria, isso não é proporcional, isso não é justo com as vítimas. Então eu te pergunto diretamente, por que manter essa pessoa viva seria um valor maior do que uma punição proporcional ao dano irreparável que ela causou? Porque eu separo 2 coisas: a gravidade do crime e o limite ético do Estado. Eu concordo que o crime é monstruoso e que a punição deve ser máxima. E prisão perpétua sem possibilidade de soltura é uma punição máxima, porque retira liberdade e futuro social para sempre. Mas eu não aceito que o Estado vire o agente da morte para equilibrar o dano. A vida da vítima não volta, e a execução não repara. Ela apenas adiciona mais uma morte agora institucional. Para mim, o valor maior não é poupar o criminoso. É impedir que a justiça pública se transforme em instrumento de eliminação. Porque quando o Estado atravessa essa linha, ele abre uma porta perigosa, a de decidir quem merece viver ou morrer. E esse poder, historicamente, sempre acaba sendo usado de forma desigual e abusiva. Entendo profundamente seu argumento moral, Ana. É uma posição guiada pela ética do respeito incondicional à vida. No entanto, vou levantar uma última questão filosófica. Muita gente contra a pena de morte diz que só Deus pode tirar uma vida, ou que apenas um ente supremo teria autoridade para julgar e punir de forma absoluta. Mas, e se Deus não existir, ou se não pudermos ter certeza da existência dele? Nós, como sociedade, teríamos que assumir a responsabilidade total por fazer justiça aqui e agora. Por outro lado, se acreditarmos que Deus existe e é justo, poderíamos pensar que a justiça divina recairá sobre esses criminosos de qualquer forma, sem precisarmos sujar as mãos. É um impasse curioso. A existência ou não de Deus influencia como alguns veem a legitimidade da pena capital. O que me leva a perguntar: em questões tão últimas como vida e morte, devemos agir como juízes definitivos, ou admitir que talvez esse juízo cabe a uma instância superior? Instância essa cuja própria existência é incerta? Essa é uma excelente colocação para encerrarmos, Carlos. No fundo, chegamos a um ponto quase transcendental do debate. Se acreditamos ou não em Deus, ainda assim precisamos decidir como agir aqui na Terra. Concordo que muitos contrários à pena de morte usam o argumento de não brincarmos de Deus ao tirar vidas. E muitos a favor usam escrituras religiosas para justificá-la, ou o senso de uma justiça quase divina. A verdade é que não podemos comprovar se Deus existe ou não, pelo menos não no âmbito deste debate terreno. Então, ficamos com a responsabilidade e a humildade de reconhecer que não temos todas as respostas absolutas. Assim como a existência de Deus permanece em aberto, a questão da pena de morte também permanece em aberto no mundo. Cada sociedade e cada indivíduo terá que confrontar sua própria consciência, seus valores e evidências,
para decidir qual caminho seguir. No fim das contas, espero que debates como este sejam educativos e nos ajudem a refletir. Afinal, é apenas questionando e ouvindo um ao outro que podemos chegar mais perto da verdade, seja ela qual for. A decisão sobre aplicar ou abolir a pena de morte, assim como a questão da existência de Deus, permanece em aberto para você que nos assiste. Obrigado pelo diálogo sincero, Carlos. Eu que agradeço, Ana. Deixamos aqui muitas questões para pensar. E talvez essa seja a conclusão. Continuar pensando, debatendo e buscando justiça da forma mais iluminada possível, seja com ou sem pena de morte. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. E mantenha essa pergunta em aberto na sua mente.